A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, um bom dia a todos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Vamos para o devocional da manhã, irmãos, aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo do 1 ao 9. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Glória, glória, glória. O título é Justificados pela Fé, aleluia. Meus irmãos, a fé move montanhas. Através da fé é que nós cremos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Que Ele veio e morreu por nós na cruz do Calvário, para que pudéssemos herdar a vida eterna, né? Antes era só privilégio dos hebreus, né? Dos judeus, né? Daquela época. Mas quando Deus enviou Jesus, né? Nesta terra, há mais de 2000 anos atrás, e Jesus se sacrificou ali, então gentios, os judeus, todos, como diz, os gentios, né, juntos com os judeus, herdará, né, os céus, né, o que Deus prometeu, né, o paraíso, né, mas através de Jesus Cristo. Quem não o reconhece como o único salvador da vida dele, quem não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o que veio nesta terra, não foi um homem só, ele foi 100% Deus e 100% homem. Então, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e o recebeu como seu único Salvador, esse tem o direito de chamar nosso Deus de Pai e de receber a vida eterna. Amém? Soberano e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, glorificado, exaltado, engrandecido eres o teu santo nome. Eu te louvo, eu te agradeço, Paizinho amado, Paizinho querido, Paizinho de todas as nações, porque tu és um Deus santo, um Deus maravilhoso e um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que há nela. Oh, Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem me dado na minha vida, tem feito, meu Pai, por mim, pela minha família. Obrigado pelas alegrias. Obrigado, meu Pai, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Pai, só o Senhor é santo. Te agradeço por aquelas pessoas que vão entrar nesse vídeo, meu Pai, agradeço pela minha família, agradeço pela minha parentela, agradeço por todos aqueles, meu Pai, que são próximos a mim, meu Pai, e até aqueles que estão distantes, meu Pai. Pai, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Pai, só o Senhor é santo, meu Pai. E o Senhor é o Deus de todas as nações. O Senhor é o Deus de todos os povos, meu Pai. Sim, porque foi o Senhor que criou todos os povos, criou céus e terras e tudo que há neles, meu Pai. Eu te louvo, eu te agradeço e eu te exalto em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Então vamos para a palavra. Hebreus 11, versículo 1 ao 9, justificados pela fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela
depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, oh glória, aleluia. Visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus, aleluia, oh glória. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Amém, meus irmãos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Vocês viram aqui, né? Eles creram e hoje estão aqui na palavra. Deus não deixou de entregar para eles, igual Deus prometeu para Abraão, que ele ia ser pai de nações, muitos povos, né? Muitos, como as estrelas do céu. Abraão não chegou a ver, mas Deus realizou. As coisas que Deus prometeu, aí Jacó, né? Que aí através de José, teve grandes, né? E através de Jacó, que foi, né? Feita as 12 tribos, né? As 12 tribos, né? Então, assim, dos judeus. Então, assim, tudo que Deus prometeu, ele cumpre. Coisas que Deus prometeu na minha vida, na sua vida, talvez podemos não ver todas realizadas, mas os nossos filhos, nossos netos vão ver, vão realizar neles, entendeu? Como Deus cumpriu em José, né? José foi o governador, né? Só ficou abaixo de Faraó, né? Naquela época no Egito, para a salvação do povo de Deus, né? Do mundo, né? Mas principalmente do povo de Deus, né? Que foram os filhos, né? Os irmãos dele que fizeram maldade com ele, mas tudo foi plano de Deus, tudo foi permissão de Deus, porque José, se fosse para ele simplesmente sair da casa do papai dele, que ele era o filho amado, o filho querido, né? Que o pai colocou como responsável até pelos irmãos, né? Assim, né? Porque ele era uma criança responsável, né? Um jovem responsável. Então, assim, jamais José se desapegaria da casa do papai dele, né? Do conforto do lar dele, do amor do pai dele, né? Para ir para uma terra estranha, claro, né? Então, precisou ter aquela desavença lá com os irmãos dele, né? Os irmãos, né, odiar ele tudo e vender ele para poder tirar ele de perto do pai, como se diz, né? Ele foi à força, né? Vendido, né? Então, assim, foi sofrimento para ele, mas todo sofrimento trouxe sabedoria para ele, né? Porque tudo que acontece na nossa vida é para um bem maior, né? A gente não entende agora, mas para o futuro. Então, José foi estruturado, não deixou nada ficar
no coração, né? Porque Deus deu a cura, libertação, né? De mágoa, de rancor, de tudo, né? E José ajudou os irmãos, né? Cuidou dos irmãos, porque eram as 12 tribos, o povo que Deus tinha escolhido, né? Isso através, acho que, como fala, do avô dele, né? De Abraão, né? Então, assim, meus irmãos, é a fé. Aí aqui fala de Noé, né? Aqui fala de Enoque. Todos foram de Abel, né? Todos tiveram fé, aquela fé cega, né? A fé cega em Deus. Igual Abraão, a fé dele foi ceguíssima, né? Aquela fé linda, porque Deus mandou ele ir, nem tinha conhecimento quem era Deus, né? Nem sabia direito, mas Deus falou com ele, porque ele vivia num país idólatra, né? O pai dele era idólatra, né? O pai dele, Deus falou com ele, mandou ele sair de perto da parentela dele e ir para um lugar que Deus ainda ia mostrar. Deus nem deu coordenadas, não, como se diz, nem deu GPS, nem deu mapa falando aonde que era para ele ir ficar. Ele simplesmente pegou o que o pertencia à esposa, né, que na época era Sarai, né, e ele era Abrão, né, pegou todo mundo, tudo que o pertencia, né, que ele tinha de pertences e saiu. E olha aí, tá aqui hoje nessa palavra com mais de 2000 anos escrita. Tá aqui, quer dizer, tem muito mais tempo, né? Porque isso aí 2000 anos foi de Jesus, né? E Jesus veio bem depois, né? Então, eu não sei quantos anos, 1000 anos tem, irmãos, mas que foi escrito tudo como fala, deixado, né, para a história, né? Nos pergaminhos, não sei se naquela época tinha pergaminhos, mas acho que tinha, né? No Egito o Egito usava pergaminho já. O Egito foi um povo muito inteligente. Então, foi escrito lá, depois de não sei quantos mil anos, foi tudo achando, foi tudo, olha, a Bíblia escrita, tudo, né? Gente, é muito lindo. Então, meus irmãos, vamos ter fé. Sabe? Aquela fé cega. Aquela fé assim, sabe? Quando você ouvir algo de Deus falando para você, sei lá, seja qualquer coisa, uma promessa material, uma promessa espiritual, não pense, nossa, que é impossível, e como se diz, ficar com o coração duro. Não, simplesmente eu recebo, eu creio e eu tomo posse. E deixa ali guardadinho no seu coração, porque na hora certa o Senhor faz. Amém? Glória é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo de Deus. Vou deixar vocês com mais esse devocional. Receba essa palavra, leia de novo, fortalece a sua fé. E pede a Deus, se não tem fé, pede a Deus, fortalece a minha fé, me dá a fé como de Abraão, como de Enoque, como de Jacó, como todos esses que estão aqui na palavra. A fé de Abel também, né, que deu a melhor oferta, né, a melhor oferta para Deus, né, mas a melhor oferta por quê? Porque o que estava dentro dele, que ele estava, como se diz, ofertando para Deus no material, mas o coração dele estava ofertando no espiritual. Fé, muita fé. Amém? Ele creu. Oh, glória, nós precisamos desta fé, né, irmãos? Porque sem essa fé não podemos agradar a Deus, né? Não pode ficar meio lá e meio cá, não. E temos que pedir a Deus, nem que seja a fé do tamanho de um grão de mostarda, como Jesus falou, né? Que o grão de mostarda, né, é bem pituchinho, né? Bem petitinho. Temos que ter fé, confiança, esperança no nosso Senhor e Salvador. Amém?
Fiquem todos na paz, Senhor Jesus, na paz, Senhor Jesus, e na paz, Senhor Jesus. E fé, simplesmente fé no Senhor. Amém?